que são usadas provas colhidas sem a possibilidade da defesa desses corréus terem atuado. Eu não vejo como ter outro destino, não ser, pedindo vênia a Vossa Excelência, acompanhar a divergência lançada pelo ministro Gilmar Mendes. Mas não sem antes, e achei muito oportuna a manifestação do ministro André Mendonça, no sentido de registrar que nós fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. E o Estado juiz está exatamente para colocar os freios e contrapesos e garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. Como se deram processos feitos de uma maneira incorreta e ilegal. Recentemente, tive a oportunidade, ministro Gilmar, de me perguntarem sobre as recentes decisões que eu dei, já todas elas trazidas à turma, algumas ainda pendentes de trazer, outras suspensas por unanimidade pela própria turma, por conta do aguardo de um eventual acordo que está em outro processo de relatoria do ministro André Mendonça. Mas o que ninguém divulga, eu já neguei mais de 140 extensões de pedidos de nulidades em que pessoas condenadas na denominada Operação Lava Jato pediram extensão por alegar que elas também foram afetadas pelas provas daquele sistema que chegou sem o devido processo legal pelo DRCI do Ministério da Justiça. Mais de 140 negativas. Aliás, toda semana eu tenho colocado agravos mantendo as posições de negativa de extensão. Os casos em que houve a comprovação de utilização de provas declaradas nulas, inicialmente por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que posteriormente, referendada essa decisão por maioria da turma, pelo ministro Ricardo Lewandowski, que então compunha a corte e a turma, no que foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Nunes Marques. Se a parte mostra que aquelas provas já declaradas nulas pelo colegiado do Supremo estão usadas em seu processo, eu defiro a extensão. Foram poucos os casos. Mais de 140 casos, senhor presidente, eu neguei a extensão. E toda semana estamos a julgar no plenário virtual a manutenção das decisões, porque, evidentemente, os peticionantes pedem que leve ao colegiado, tal qual, em alguns casos, em muitos casos, o Ministério Público sequer recorreu nos de deferimento, porque era patente a extensão. E recorreu em 2 ou 3 casos de maior repercussão, e sabemos o porquê que isso ocorre. E eu sempre disse, e disse recentemente, ministro presidente, dando como exemplo um ex-colega nosso dessa corte, ministro Joaquim Barbosa. Ele foi relator do denominado caso Mensalão. Foram 40 pessoas, sejam políticos ou empresários, denunciados. 2 faleceram, 1 fez acordo e 37 tiveram a denúncia recebida. O ministro Joaquim Barbosa não declarou uma busca e apreensão dentro do Congresso Nacional, não declarou nenhuma prisão preventiva, nenhuma prisão preventiva. Declarou, evidentemente, quebra de sigilos financeiros e de dados. O Ministério Público apresenta a denúncia sem nenhuma prisão antecipada, sem nenhuma pirotecnia. A ação penal do Mensalão é julgada por essa corte. Depois vêm os embargos de infringentes. Depois vêm os embargos de declaração. E ministro Gilmar, ministro André, ministro Nunes Marques, doutor Juliano, só após o trânsito em julgado, aqueles 24 ou 25 que foram condenados, cumprem a pena de maneira completa. De maneira completa. Eu digo sempre, é possível seguir o devido processo legal. Sigam o exemplo do ministro Joaquim Barbosa.